Olá, boa noite. Este é o Jornal da Justiça desta quarta-feira, 29 de abril. Ministro Alexandre de Moraes do Supremo suspende decreto que nomeava Alexandre Ramagem para o comando da Polícia Federal e Planalto retira a nomeação. Por maioria, ministros do Supremo derrubam um trecho da medida provisória que restringia a fiscalização do trabalho durante a pandemia. São alguns dos destaques da edição de hoje. Você vai ver também. Decano do Supremo, o ministro Celso de Mello, determina a abertura de inquérito para investigar suposto ato de racismo do ministro da Educação, Abraham Weintraub. Superior Tribunal de Justiça mantém prisão de empresário chinês suspeito de desviar testes da Covid-19. Tribunal Superior Eleitoral desaprova a prestação de contas de 2014 do PSL, o Partido Social Liberal. Em sessão por videoconferência, o plenário do Supremo Tribunal Federal suspendeu o artigo que restringia a atuação de auditores fiscais durante a pandemia da Covid-19. Os ministros também consideraram inconstitucional trecho que não considerava contaminação por coronavírus como acidente de trabalho. A sessão desta quarta-feira foi realizada mais uma vez por meio de videoconferência e retomou o julgamento em conjunto de 7 ações que pedem a anulação de dispositivos da medida provisória 927. Editada pelo presidente Jair Bolsonaro em março, a MP alterou regras trabalhistas durante a pandemia da Covid-19. O relator da ação, ministro Marco Aurélio, já havia negado em decisão individual os pedidos de liminar e confirmou esse entendimento na sessão da quinta-feira da semana passada. No início da sessão dessa quarta, ele foi acompanhado pelos ministros Gilmar Mendes e Dias Toffoli, que adiantaram os seus votos. Já o ministro Alexandre de Moraes abriu divergência. Para ele, 2 artigos da MP atentam contra o espírito da própria medida provisória, editada para preservar empregos e empresas. Um deles é o artigo 29, que não considera os casos comprovados de contaminação pelo novo coronavírus como acidente de trabalho. O outro é o 31, que restringe a fiscalização dos auditores do trabalho enquanto durar a pandemia. Não se pode, a meu ver, pela legislação provisória, por medida provisória, estabelecer uma fiscalização menor. Isso atenta contra, ao meu ver, contra a própria saúde do empregado. E isso não auxilia, ao meu ver, nada em relação à pandemia. Ela simplesmente diminui uma fiscalização que é essencial em todos os momentos, inclusive nesse momento excepcional em que vários direitos trabalhistas estão sendo relativizados. O ministro Edson Fachin acompanhou o ministro Alexandre de Moraes sobre a suspensão dos 2 artigos e ainda ampliou para outros dispositivos, como, por exemplo, o que trata da jornada de trabalho e o que reconhece como excepcionais as ações adotadas pelas empresas até 30 dias antes da edição da medida provisória, mesmo quando contrariar as leis trabalhistas. E, ademais, saliento que estamos a tratar de medida provisória, que é um ato precário e excepcional e, portanto, inadequado para o estabelecimento de regras de cunho procedimental, ainda mais de efeito retroativo. O ministro Luiz Roberto Barroso seguiu o voto do ministro Alexandre de Moraes apenas quanto à suspensão do artigo que não considera a contaminação por coronavírus acidente de trabalho. Considerar ex vilegius que os casos de contaminação pelo coronavírus não são considerados ocupacionais, salvo a comprovação do nexo causal, se existe uma prova diabólica. Eu penso que a maior parte das pessoas que desafortunadamente contraíram a doença não são capazes de dizer com precisão onde, em que circunstância adquiriram a doença, e acho que é irrazoável exigir-se que assim seja. As ministras Rosa Weber e Carmen Lúcia e os ministros Ricardo Lewandowski e Luiz Fux também entenderam que são inconstitucionais os artigos 29, que retirava as contaminações pelo novo coronavírus,
dos acidentes de trabalho e o artigo 31, que tornava a fiscalização do trabalho atividade educativa sem a possibilidade de aplicação de multas enquanto durar a pandemia da Covid-19, exceto em casos como o trabalho escravo e infantil. Por maioria, os ministros suspenderam esses dois artigos da medida provisória que está valendo. A MP que alterou regras trabalhistas enquanto durar o estado de calamidade pública ainda terá de ser analisada pelo Congresso Nacional. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu a nomeação de Alexandre Ramagem para a direção da Polícia Federal. A decisão é liminar e foi tomada em ação movida pelo PDT. Alexandre de Moraes viu indício de desvio de finalidade na escolha do delegado. O ministro Alexandre de Moraes elaborou um documento de 15 páginas. O relator considerou viável a ocorrência de desvio de finalidade do ato, em observância aos princípios constitucionais da impessoalidade, da moralidade e do interesse público. Na decisão, o ministro lembrou o inquérito em tramitação no Supremo para investigar as declarações do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, de que o presidente da República, Jair Bolsonaro, pretendia fazer intervenções políticas na Polícia Federal. Segundo o ministro, é fato notório divulgado na imprensa que Moro afirmou que deixara o cargo para não aceitar interferência política na Polícia Federal. Diz o ministro, essas alegações foram confirmadas no mesmo dia pelo próprio presidente da República, também em entrevista coletiva, ao afirmar que, por não possuir informações da Polícia Federal, precisaria todo dia ter um relatório do que aconteceu, em especial nas últimas 24 horas. Alexandre de Moraes afirmou que, embora não possa mudar subjetivamente a administração pública, o Poder Judiciário pode impedir que o Executivo faça em discordância aos princípios e preceitos fundamentais básicos. Em nota, a Advocacia-Geral da União informou que não iria entrar com recurso contra a decisão do Supremo de suspender a nomeação de Alexandre Ramagem. A razão disso é uma medida tomada pelo governo poucas horas depois da decisão do STF. Em edição extra do Diário Oficial da União, o presidente Jair Bolsonaro publicou um ato que tornou sem efeito a nomeação do delegado Alexandre Ramagem. A posse do delegado estava marcada para esta quarta-feira. O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, autorizou a abertura de inquérito por racismo contra o ministro da Educação, Abraham Weintraub. Ao determinar a abertura de inquérito, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, deu um prazo de 90 dias para a Polícia Federal investigar o caso. O decano do Supremo também derrubou o sigilo da apuração e ressaltou que o Estatuto do Poder, numa república com base na democracia, não pode privilegiar o ministério. O pedido de investigação de crime de racismo foi feito pela Procuradoria-Geral da República, depois que o ministro da Educação, Abraham Weintraub, postou no Twitter declarações insinuando que a China estaria se beneficiando com a pandemia da Covid-19 e ainda comparou o sotaque chinês com o do personagem dos quadrinhos brasileiros Cebolinha. Com a repercussão, o ministro apagou o texto da rede social e não comentou mais sobre o assunto. Na decisão, o ministro Celso de Mello aceitou em parte o pedido da Procuradoria-Geral da República e determinou a instauração de inquérito em lei que dispõe sobre a repressão ao crime de racismo. O Ministério Público Federal determinou o prosseguimento de investigação sobre a possível prática de ofensas e discurso de ódio contra a religião islâmica e os muçulmanos em blogs e perfis em redes sociais na internet. O inquérito civil público foi instaurado a partir de dossiê encaminhado pela Secretaria Estadual de Direitos Humanos e elaborado pela Sociedade Beneficente Muçulmana do Rio de Janeiro. E a seguir, Tribunal Superior Eleitoral desaprova a prestação de contas do PSL, Partido Social Liberal, de 2014. Justiça, eu acho que é regularizar, né, o que está errado, aquilo que... fazer as coisas da forma que tem que ser feita, né? O Partido Social Liberal, PSL, tem prestação de contas de 2014 desaprovadas. Veja agora os destaques da sessão virtual do Tribunal Superior Eleitoral. O plenário do Tribunal Superior Eleitoral desaprovou a prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2014 do Partido Social Liberal.
Entre outras irregularidades, os ministros consideraram que a legenda não destinou a quantia mínima determinada por lei para a promoção da participação das mulheres na política. Os ministros ainda determinaram a suspensão dos repasses das cotas do fundo partidário por 1 mês, sendo a pena dividida em 2 parcelas. Além disso, o PSL deve investir para incentivar a participação feminina na política o dinheiro não aplicado em 2014. Nesse caso específico, se não houver objeção, eu estou apenas reafirmando tudo o que eu dissera, em meio à sessão pelo plenário virtual e sugerindo, ao final, que as contas sejam rejeitadas, e a glosa seja de uma cota, 1/12 da distribuição anual do fundo partidário, mas também de forma parcelada, em 2 meses, com valores iguais, e consecutivamente à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Quando se daria a aplicação pelo partido, no exercício da aplicação no programa de promoção e difusão da participação política das mulheres, o valor não aplicado. Então seria, segundo a que se definiu, no exercício seguinte ao trânsito em julgado desta decisão. Os ministros começaram a analisar um recurso contra José Guilherme Ferreira Filho, candidato a deputado estadual em Minas Gerais em 2018. De acordo com o Ministério Público, ele recebeu mais de R$64 mil de um partido sem ser filiado à legenda. O relator do caso, o ministro Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, considerou não haver irregularidade no fato, já que as legendas estavam coligadas. Por haver coligação entre os referidos partidos, seria lícito o repasse de recursos do FEFEC entre eles. E como não há, na legislação eleitoral, previsão inequívoca de que a doação teria de ter destinação vinculada ao cargo para o qual a agremiação doadora estaria coligada, o PHS, a meu sentir, poderia doar para o PRP e este último poderia utilizar a verba para financiamento das suas próprias candidaturas. Para garantir a segurança dos adolescentes, familiares, funcionários e todos os envolvidos no sistema de justiça durante a pandemia do coronavírus, o Juizado da Infância e Juventude de Porto Alegre realizou as primeiras audiências virtuais do projeto Justiça Instantânea. Confira na reportagem. A parceria entre o Tribunal de Justiça Gaúcho, que disponibilizou o software, e a Fundação Socioeducativa, a FASE, possibilitou que seja dado procedimento aos processos que envolvem jovens e infratores. Mesmo de forma remota, a audiência segue o rito normal. Os adolescentes fazem a entrevista com o advogado ou defensor público por telefone de forma privada, na companhia de um familiar que também acompanha na sala de audiências montada na FASE. Através de videoconferência realizada no último dia 8, o juiz Charles Bittencourt explica como funciona esse processo. É tomado todas as cautelas quando ele ingressa no sistema, na unidade de internação provisória, em que ele fica separado. Ele tem direito a conversar com a Defensoria Pública através de WhatsApp e antes de ele dar o depoimento na delegacia de polícia, a Defensoria presta o atendimento para ele e ele, se for o caso, ele vai então para a FASE. Se o juiz acaba decretando a internação provisória, o juiz marca audiência de apresentação. De forma remota, participam o juiz, o promotor de justiça e o defensor público. O juiz Charles Bittencourt explica que são tomadas as medidas necessárias para a segurança dos adolescentes, familiares e agentes socioeducativos. Porque o jovem, ele vem já com cuidados de higiene da unidade, inclusive com máscara, e a família, quando ingressa na FASE, também tem acesso ao álcool gel e máscara. As audiências duram em torno de 20 minutos. As decisões do juiz também são comunicadas durante a audiência virtual. Se o juiz mantém a internação dele, é na hora. Se o juiz libera o jovem, também é na hora. Não precisa assinar papel, porque a presença virtual já celebra a formalidade da presença efetiva. Aqueles que ficam apreendidos ficam sabendo que vai ter uma nova audiência, que eles vão ser intimados. Neste período de isolamento, as visitas estão suspensas, mas o contato entre adolescentes e a família está mantido por telefone, conforme explica o presidente da FASE. Nós estamos proporcionando a eles
a possibilidade dos familiares enviarem vídeos, né, pelo WhatsApp e eles terem contato com os aparelhos da unidade. Empresário chinês suspeito de desviar testes da Covid-19 continuará preso. A decisão do Superior Tribunal de Justiça. O empresário foi preso em flagrante durante a operação da Polícia Civil de São Paulo, que identificou o desvio de aproximadamente 15 mil testes para o novo coronavírus. A carga estava avaliada em R$80 mil. De acordo com a investigação, os testes vieram da China e foram desviados do Aeroporto Internacional de Guarulhos para um depósito particular do empresário chinês. O produto seria negociado de forma clandestina. No local, também foram apreendidas armas, munições e cerca de R$25 mil. O Tribunal de Justiça de São Paulo negou o pedido de liberdade. No STJ, a defesa argumentou que ele faz parte do grupo de risco da Covid-19 por ter quase 60 anos e problema cardíaco, e na prisão estaria mais exposto ao contágio. Porém, o presidente do tribunal, ministro João Otávio de Noronha, negou o recurso. Ele afirmou que não identificou ilegalidade na prisão do empresário. Com isso, o chinês vai continuar preso. A seguir, Polícia Federal, Ministério Público e Controladoria Geral da União deflagram a Operação Virus Infection no Amapá para combater fraudes contra medidas relacionadas ao combate à Covid-19. E agora, no intervalo do jornal, tem outro episódio da série Aqui Tem Justiça. Em Mato Grosso, adolescentes que cometeram infrações estão trabalhando como estagiários no Tribunal de Justiça e praticando esportes. Você vai ver em instantes. Justiça, para mim, eu acho quando você é justo, independente da classe alta, baixa, média ou não, é quando você vai pelo certo. A equipe da Lava Jato do Rio de Janeiro ofereceu hoje denúncia contra o ex-governador Sérgio Cabral, o doleiro Dario Messer e o ex-presidente do Banco Esper, Edson Figueiredo Menezes. Eles são acusados de evasão e lavagem de $303 mil, o equivalente a mais de R$1.700.000 em leilão internacional de vinhos em 2011. O Ministério Público Federal apurou que recursos obtidos via corrupção foram movimentados por Dario Messer e Edson Menezes a serviço do então governador do Rio de Janeiro. A denúncia foi protocolada na 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, que julgará se acolhe a ação penal, dando início ao processo. A 6ª turma do Tribunal Superior do Trabalho determinou a abertura de prazo para que a Companhia Brasileira de Distribuição de São Paulo regularize um depósito recursal pago em valor inferior. O caso é referente à ação trabalhista de uma ex-operadora do supermercado Pão de Açúcar. Como garantia, a empresa havia apresentado em recurso ao Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região em São Paulo uma apólice de seguro, mas, de acordo com o TRT, nesse tipo de fiança devem ser acrescentados 30% sobre o valor do depósito recursal, o que não foi feito. Constatado o depósito de valor insuficiente, o recurso foi considerado deserto por não atender aos requisitos legais no prazo devido. Em recurso ao Tribunal Superior do Trabalho, a Companhia Brasileira de Distribuição sustentou que não foi intimada pelo TRT para complementar o valor do depósito. A empresa argumentou ainda que o recurso só poderia ser considerado deserto após ser feita a intimação, o que não ocorreu. O relator do processo na 6ª turma, ministro Augusto César, destacou que a orientação jurisprudencial 140 da seção 1 de dissídios individuais do TST recomenda que, em caso de recolhimento insuficiente do depósito recursal, somente haverá deserção do recurso se, após o prazo de 5 dias da intimação, quem estiver recorrendo não complementar e comprovar o valor devido. Nesse sentido, o relator explicou que o artigo 1007, parágrafo 2º do CPC, prevê genericamente que aquele que apresentou o recurso tem direito à concessão de prazo para completar o preparo insuficiente. Assim, a 6ª turma do TST determinou que o processo deverá retornar ao TRT para que seja concedido à empresa o prazo previsto em lei, a fim de efetuar a complementação devida.
A Justiça Federal autorizou a realização de mais uma operação para apurar fraudes em medidas que deveriam combater a pandemia de coronavírus. A Polícia Federal, o Ministério Público e a Controladoria Geral da União deflagraram nesta quarta-feira a Operação Virus Infection no Amapá. Os policiais cumpriram 2 mandados de busca e apreensão na empresa de materiais hospitalares e nas casas dos donos da empresa. O objetivo da Operação Virus Infectio é apurar se houve superfaturamento na venda de materiais hospitalares utilizados no combate à Covid-19. Segundo as investigações, a compra, que deveria ter ficado em R$300 mil, ficou em aproximadamente 930 mil. A polícia citou como exemplo o preço de uma das máscaras, que ficou mais de 800% mais caro. Os investigados podem responder por participação em organização criminosa e fraude à licitação. O Ministério da Saúde divulgou hoje mais um balanço da Covid-19 no Brasil. São 5.466 mortes no país e 78.162 casos confirmados. E ainda sobre o novo coronavírus, vamos atualizar os dados dos processos relacionados ao assunto que já chegaram aqui ao Supremo Tribunal Federal. Acompanhe. 1.493 processos com 1.287 decisões. E a gente lembra que para ter mais detalhes sobre esses processos, é só acessar a página stf.jus.br e clicar no banner Painel de Ações Covid-19. Além da crise de saúde, a pandemia do novo coronavírus também complica a situação financeira das pessoas. Saiba mais na reportagem de Leandro de Souza. E agora, o que fazer? Para evitar a propagação do novo coronavírus, a Organização Mundial de Saúde recomenda o isolamento social. E isso tem reflexos não só na mudança de comportamento das pessoas, que precisam evitar as ruas e as aglomerações, como também tem forte impacto no bolso de todos. A paralisia social imobilizou a atividade econômica. É um efeito dominó que tem feito muita gente escolher a conta que vai pagar. Eu e meu marido acordamos que neste mês pagaremos o cartão de crédito devido aos juros, que são realmente muito altos, e o plano de saúde. Isso tudo para que se sobre dinheiro para o elementar, para o básico, para o fundamental, que é a alimentação. E isso é preocupante porque os brasileiros entram nesse período crítico com o endividamento já em alta. Foi o que mostrou pesquisa feita pela Confederação Nacional do Comércio, que aponta que 66,2% das famílias brasileiras estão endividadas. E a inadimplência chegou a 25,3%. Ou seja, 1 em cada 4 famílias está com as contas atrasadas. Para amenizar os efeitos econômicos da pandemia, o governo editou medidas, como o auxílio mensal de R$ 600 pelos próximos 3 meses. Recebem esse dinheiro trabalhadores autônomos, microempreendedores individuais e beneficiários do Bolsa Família. Quem vive de comprar e vender sem carteira assinada enxerga nessa ajuda um alívio de curto prazo. Eu trabalho com enxoval e estou parada porque eu pego mercadoria em Bitinga, São Paulo, e lá está tudo fechado também, as fábricas, a loja das fábricas, quando a gente pega mercadoria não está funcionando. Eu viajo com excursão também, não está funcionando. Então está bem complicado. Prefeituras e governos estaduais também já anunciaram prorrogações de prazos de pagamentos de impostos, como IPTU e IPVA. As instituições financeiras federais reduziram juros e abriram linhas de crédito. Outras ações imediatas são esperadas pelos especialistas, pois as dificuldades para honrar os compromissos tendem a aumentar. E até mesmo para quem ficar no emprego, já que há previsão legal para acordo de redução de jornada e de salário para os próximos 3 meses, ou seja, menos renda para as famílias. O que a gente verifica é que há uma cooperação geral de todos os setores para a facilitação dos pagamentos das dívidas e das despesas também. E o esperado é que outras medidas possam autorizar essa facilidade, o que autoriza também um bom acordo. Mesmo com toda a boa vontade, os economistas prevêem tempos bem complicados pela frente. Por isso a dica é planejar as finanças no que for possível e cortar os gastos que não forem necessários. Caso a renda seja inferior às despesas, que tipos de gastos supérfluos podem ser reduzidos? Esse é muito difícil, mas é importante. Caso contrário, as pessoas terão que se endividar
e depois pagarão juros. E juros corrói a renda do futuro. Esse foi o Jornal da Justiça de hoje. Mas não se esqueça, mande seu recado, sua sugestão de reportagem para o nosso WhatsApp, 61992606116. Uma boa noite para você.